Olá, meus queridos, graça e paz, mais uma vez aqui para nós fazermos esse vídeo importantíssimo. Vou fazer esse provavelmente mais um, porque eu vou terminar falando sobre a oferta de santificação. Se os filhos eu resgato, que é o primogênito, então os demais eu santifico, né? Então, o que é santificação? Isso eu falo para você no próximo vídeo. Nesse agora eu quero falar de uma coisa muito interessante. Escute bem o que eu vou falar. Não consagra seus filhos. Seus filhos não podem ser consagrados. Por quê? A palavra consagração é tornar-se sagrado. Então, tudo aquilo que você se consagra, tudo aquilo que você consagra, que seja de objeto, de pessoas, ele se torna-se santo, se torna-se sagrado, porque é consagrado. Compreendeu? Então, se você consagra o teu filho, ele é de uso exclusivo de Deus. Ele é uso exclusivo da casa de Deus. Vou ler para vocês que está em Levítico, no capítulo, deixa eu ver aqui, Levítico 27 e versículo 29, 28. Está dizendo assim: todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem de homem ou animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Então eu posso consagrar pessoas, eu posso consagrar animais, e eu posso consagrar campo, possessões. Porém, quando consagra isso, isso se torna de Deus, uso exclusivo de Deus. Exemplo, você pega um violão e consagra ele a Deus. Esse violão é consagrado ao Senhor. Ele é uso exclusivo para instrumento da igreja. Ele não pode ser vendido, não pode ser emprestado, não pode ser doado. É uso exclusivo. Quando não utilizar mais, ele tem que ser destruído, queimado, feito alguma coisa que, de forma que alguém não utiliza mais. Por isso é que tem tanta miséria muitas vezes dentro da igreja, porque se consagra tudo, mas não se usa de uso exclusivo. Aí pega a criança, em vez de resgatar a primogenitura ou santificar o menino, pega a criança e consagra a Deus. Hoje o menino está desviado, hoje o menino está fora. Não, eu quero consagrar minha casa. Você vai perder sua casa. Estava indo tudo muito bem, pagando tudo certinho. O dia que levou lá dentro um pastor e consagrou, você vai ter dificuldade, porque não é mais sua. Você está consagrando. Consagrou o carro, bateu, perdeu. Porque se você consagra, é de Deus. Na hora que você consagra algo, entrega, porque ele é do Senhor. Versículo 29. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem, não se resgatará, certamente morrerá. Ou seja, se você consagrar, né, e fazer qualquer outra coisa que não seja para uso exclusivo, vai criar morte. Então, as pessoas precisam entender o seguinte: quando levou a arca da aliança lá para os filisteus, era uma arca consagrada a Deus. Naquele lugar que era os filisteus, era ímpio. Então a glória de Deus se manifestou no lugar e eles brincaram e zombaram de coisas consagradas. Ah, pastor, mas isso foi uma permissão de Deus que queria punir. Então vamos pegar Nabucodonosor. Ele vai em Jerusalém, ele tira todas as coisas de ouro de dentro do templo de Jerusalém e leva para a Babilônia. Até aí Deus não fez nada, porque havia um respeito, colocou dentro da casa, da sala do tesouro do rei. Passado um tempo depois, uns falam que era o neto, né? Mas a Bíblia fala o filho, porque era o Nabucodonosor já tinha morrido, já tinha ido embora, já não estava mais aqui, e o filho dele vai então pegar as taças da casa do Senhor e tomar vinho com as concubinas, e zombar e rir, e apareceu um dedo na parede, dizendo Nem Tekel Parsim, que significa pesado foste numa balança e foste achado em falta, e seu reino será tomado. Naquela noite ele morreu. Ele não zombou de crente, ele não estava matando o crente, simplesmente tocou em coisas consagradas a Deus. Então, se você tem um microfone que é consagrado a Deus,
assim que terminar, destrua, de que ele seja literalmente destruído, mas ninguém usa mais. Se você consagra suas caixas de som, se você consagra tudo, tudo isso é uso exclusivo de Deus. Seus filhos não podem ser consagrados, porque se ele for consagrado, ele tem que ficar uso exclusivo de Deus. Por isso que João Batista era consagrado ao Senhor, Sansão era consagrado ao Senhor, e também Samuel era consagrado ao Senhor, e Jesus consagrado ao Senhor. Por quê? Porque ele já nasce consagrado e não pode ser santificado, porque já é do Senhor, é uso exclusivo do Senhor. Se você pega o teu filho e consagra a Deus, automaticamente você vai correr um risco muito grave, porque aquilo que se consagra se transforma em oferta. Se eu consagro isso, isso é a própria oferta. Mas eu posso santificar, dando uma oferta no lugar daquilo que eu quero. Na verdade, a pronúncia, você na verdade quer santificar, que você quer ficar com ele. Mas você diz, eu quero consagrar. Na hora que você diz consagrar, no mundo espiritual, entende que é uso exclusivo de Deus. E se você usa fora, o mundo espiritual vai lhe cobrar isso. Pastor, e se eu já fiz isso, se eu já consagrei os meus filhos e hoje está... Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você errou, pedir perdão a Deus e depois fazer da maneira certa, tá? Deixa seu comentário aqui, se você concorda, se não concorda, quais são as dúvidas. Pode deixar o comentário que assim que possível nós vamos responder, todos vocês. Se não, entra aí no nosso Instagram, lá tem um WhatsApp, você pode mandar logo uma pergunta direto para o WhatsApp e eu respondo para você também, tá? Que espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que seus filhos não podem ser consagrados. Ele tem que ser ou resgatado ou santificado. Consagrado, não. Por quê? Porque você não sabe o que ele vai ser quando ele crescer. Então, na dúvida, né, que ninguém sabe, você pode santificar e resgatar, e no futuro, se ele for um pastor dedicado o tempo inteiro na obra do Senhor, unicamente para o Senhor, então aí pode pensar no caso da consagração. Porque quantos pastores que hoje estão perdidos na vida, porque eles são consagrados, mas trabalham secularmente. Ele não cresce nem no secular e nem na igreja, porque ele é consagrado a Deus e vive trabalhando fora. Mas isso depois eu falo com você em um outro assunto, porque isso já é muito complexo, não daria para falar todas as referências aqui. Então, pastor, quer dizer que eu sou consagrado e não deveria trabalhar para ninguém? Esse seria o valor, a maneira correta. Mas tem outra forma de fazer. Em vez de você ser consagrado a pastor, você poderia santificar seu ministério, que daria para você trabalhar nos dois lados. Mas esse aí já é um outro assunto e um dia nós falamos sobre ele. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Até o próximo vídeo e amanhã eu falo sobre santificação de filhos. Deus abençoe e até lá.